agora, a gente abre aqui o nosso módulo 2. Então, passamos lá pelo módulo 1, de forma bem completa, habilidades do planejador financeiro, e aqui o módulo 2. Tão importante quanto, né? A gente está falando dos 2 módulos mais representativos da sua prova. E aqui eu vou abrir o módulo 2, antes da gente passar ali, falando pela primeira aba aqui do módulo 2, que é a parte de instrumentos gerais de investimentos. E aqui eu vou relembrar um ponto que o Lucas falou. Galera, a gente sabe que o CFP, ele não vai vir uma questão muito difícil, muito técnica, muito profunda ali, numa análise muito mais aguçada. Vai vir uma questão com um pouco mais de detalhe? Vai. Gordon, ETTJ, questão de balanço, né, para você fazer ali, mas fica em torno disso. Agora, a gente sabe que o grande ponto é a quantidade de temas. Então aqui, nessa parte de instrumentos gerais de investimentos, é um desses exemplos, do qual a gente tem uma quantidade de temas muito grandes para a gente relembrar, né, do qual são ali majoritariamente regra de produtos, regra de ativos. Então a gente tem temas como, por exemplo, eu vou citar aqui os produtos de investimento. Ela vai passar ali por títulos bancários, pela proteção do FGC, por títulos de crédito privado. Vai entrar na regra qual a diferença de um CDB para uma LC e para uma LCA? Não, tá? Mas esses temas, eles estarão implícitos ali em contextos de outras questões, como, por exemplo, a parte de títulos públicos. Então, avaliar se um determinado título público ele está com ágio, se está com deságio, aqui é quando a gente já começa a encontrar a parte de cálculos da sua prova, tá? Assim como a gente entra também na parte de ações, proventos, BDRs, tudo aqui eu estou falando de produto. Regras de fundos de investimento, a gente vai falar um pouco ali sobre fundos de investimentos no próximo slide. Então, ETF, fundo imobiliário, FIP, FDICs, então aqueles percentuais de alocação, pelo menos 95% em ativos que compõem o índice de referência, no caso dos ETFs. Não pode utilizar de alavancagem, o ETF é um veículo passivo, deve seguir ali o determinado índice de referência. Então esses pontos aqui de produtos, eles costumam aparecer ali na sua prova, às vezes até mais de um ali numa mesma questão. Então, eventualmente, o ETF, ele envolve ali um fundo imobiliário, um FDIC, tá? Quando a gente prossegue aqui, a gente encontra a parte de clubes de investimento, 3 a 50 cotistas, tabela ali de renda variável de tributação, direto em 15%, uma estrutura mais enxuta, né? Vai ter ali uma gestão terceirizada, uma gestão própria, mas é uma estrutura mais enxuta. A parte de COI, por exemplo, COI a gente já vê ali cair pelo menos uma questão, quando cai, no máximo 2. Aqui é um tema que vai cair de uma forma teórica, né, de quais são as regras ali dessa modalidade de investimento, ou de uma forma de cálculo, tá? Então ele te dá ali uma situação, uma estrutura, na verdade, pede para você enquadrar em qual cenário de ganho essa estrutura se encontra e qual que vai ser a remuneração final do investidor, lembrando ali de tributação sob tabela regressiva, então pode ser que ele te pergunte ali de forma líquida, tá? Outro ponto que a gente já viu cair aqui nas questões é a parte de capital garantido. É uma possibilidade e não uma obrigatoriedade nos COIs. Então essas regrinhas aqui, que são várias aqui de produtos, elas, vez ou outra, acabam aparecendo ali na sua prova, tá? Assim como outros temas. Quando a gente aborda ali, né, quando a gente visualiza, a gente coloca ali, por exemplo, os callable bonds e os putable bonds, né? Callable beneficia a companhia, começa com C de companhia, callable bond. O putable bond começa com P de proprietário, né? Beneficia o detentor do título, o proprietário do título, do qual dá a ele a possibilidade de vender antecipadamente aquele título, ao passo que o callable bond beneficia a companhia, dá direito da companhia recomprar ali aquele título antecipadamente, quando ela quiser. Então, é uma forma ali que também acontece nos títulos internacionais e também pode cair na sua prova. Quando a gente fala de internacional, a gente também entra ali nos investimentos internacionais de fato. Então ali nos títulos do Tesouro Americano, as Treasury Bonds. As Treasury Bonds, a gente lembra lá, T-Bill, tem ali a T-Bill, o título mais curto. T-Note, né, o título de até 10 anos. As T-Bonds, acima de 10 anos, tem títulos até de 30 anos. E as TIPS, aqueles que protegem ali o investidor contra a inflação, semelhante ao que é, por exemplo, a nossa NTNB. E lembrando,
Já vi cair questão dessa linha também. Regrinha aqui de título americano. Então, o valor de cupom pode mudar? Ou o percentual de cupom pode mudar? Já vi cair aqui dessa forma em título americano. E aqui a gente relembra. O percentual de cupom, ele é do título, ele é fixo, mas ele incide sobre o valor do título. Então, o valor do cupom pode mudar. Porque uma vez que eu tenho um percentual que incide sobre 1.000 e depois incide sobre 900 ou 1.100, o financeiro ele vai alterar, mas o percentual não. Então esses detalhezinhos de produtos, assim como na parte de hedge funds, né, de fundos de investimento no exterior, que costuma cair menos essa parte, né, como derivativos. Derivativos costumam cair menos, mas às vezes é uma ali questão que é um conceito simples de hedge fund, de estratégia. Resolvi uma questão de hedge fund essa semana, na semana CFP, eles podem cair, é importante que a gente relembre. Para finalizar aqui, né, antes da gente ir para a parte de CVM 175, a gente tem ali a parte de governança corporativa. Governança, geralmente ali duas questões, não é um tema tão representativo e que a gente já precisa relembrar ali daquele quadro de regrinhas, né? Então, o quadro de regrinhas, a gente tem as principais, como por exemplo o tag along, de 80% para nível 1, 80% para nível 2 e 100% para o novo mercado, né? Ali onde a gente já tem somente ações ordinárias, no caso do novo mercado. O free float, que agora é em 20% ou 15% em casos específicos, mas a regra geral é 20% para todos os segmentos. E outros conceitos, como por exemplo ali a parte de comitê de auditoria, né, reporte ali de informações adicionais, do qual no novo mercado a gente sempre vai ter como obrigatoriedade. Enquanto nos níveis iniciais são os primeiros níveis, são os mais tranquilos, nem sempre será obrigatório. E aqui eu finalizo essa primeira revisão aqui do módulo 1, passando pela parte de CVM 175. Galera, a CVM 175 ela já está em vigor, já faz algum tempo, tá? E a gente não viu aqui uma abordagem tão representativa na prova. No entanto, está em edital, está em aula, é passível de cobrança e já faz algum tempo. Já não é mais uma novidade. Então, um ponto que é interessante que vocês conheçam aqui da CVM 175 são essas principais regrinhas. Então, eu vou passar de forma bem tranquila aqui. A gente tem ali algumas inclusões da CVM 175, que são os investidores em geral também poderem acessar fundos que investem 100% no exterior e acessar os FDICs. A parte de fundos de investimento e os seus investimentos em criptomoedas. A responsabilidade do cotista. Então, responsabilidade ilimitada ou limitada, do qual ele pode ser chamado a aportar capital no fundo ou não. A diferenciação entre classes e subclasses. Então, antes a gente tinha uma outra modalidade, agora um fundo ele será dividido em classes e subclasses, curto prazo, longo prazo, renda fixa, alavancado, não alavancado. A parte de ESG. ESG é um tema bem importante, não é apenas falar que eu sou ESG. Eu devo, de fato, comprovar os benefícios ambientais, comprovar ali que, de fato, eu estou fazendo alocações ESG. E, por fim, a responsabilidade e as taxas, que eu vou até sair aqui da frente, ó. Coisa rápida aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó, consigo sim. A parte de responsabilidade e taxas. Ou seja, agora a gente tem ali uma divulgação mais clara, mais nítida do que são as taxas de um fundo de investimento. O que é taxa de distribuição, taxa de administração, taxa de performance. Então esses temas, eles podem ali ser cobrados já em prova, estão em edital, já são temas atualizados e é importante que ao menos você conheça essas principais regrinhas. Claro que em aula a gente abordou de forma muito completa, muito profunda aqui essas atribuições da CVM 175. Eu vou até sair aqui, ó, 2 segundos. Quem quiser tirar um print, quem quiser aqui, ó, 2 segundos, pode pausar, tirar um print, mas claro que o nosso aluno também já tem ali nos nossos materiais. Fechou? Então, galera, esse foi o começo do nosso módulo 2. Vou aqui, ó, passar agora para o nosso professor Germano, que vai continuar aqui essa baita revisão do segundo módulo para vocês. Fechou? Vejo vocês no módulo 4. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Bora lá, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria. Chegou a hora de mais um exame CFP. Sabe aquele nervosismo, aquela ansiedade? Chega logo? Pois é.
talvez já esteja acontecendo com vocês e eu tenho uma boa notícia que chegou a hora. Falei mais cedo ali no chat, vocês estão prontos. Eu tenho certeza que será uma jornada que será finalizada com sucesso amanhã. Então, te provoco a encarar este dia de amanhã como mais um simulado, como mais uma questão que vocês vão estar fazendo, assim como tantas que fizeram lá na nossa plataforma ao longo dessa jornada. Então, inicialmente, parabéns pela jornada, parabéns pela decisão de se tornarem CFP. Eu trabalho com esse exame desde 2014, então já tem um bom tempo aí. E eu digo, todo mundo que decide, todo mundo que de fato decidiu ser CFP, hoje é CFP. Assim como vocês serão. Então, bora lá continuar aqui. Lucas falou do módulo 1, Léo complementou, Léo abriu o módulo 2 e eu complemento aqui então módulo 2. Aproveitando para falar aqui, né, nossos queridos tubarõezinhos aqui, eles estão trocando de direção, ó, um indo para cada lado. Isso é swap, que é um derivativo, né? Então swap nada mais é um derivativo de troca. Então se vier na tua prova lá amanhã, troca o quê? Troca entre indicadores. Eu tenho um pós-fixado, quero ir para o pré, eu faço um swap. Eu tenho um CDB a 110% do CDI com 5 anos de vencimento, mas eu acho que o pré vai ser melhor nos próximos 6 meses, então eu faço um swap. Eu simplesmente pego a parte do pré-fixado via swap e entrego a rentabilidade do pós via swap. Beleza? Por isso swap troca, que a gente está trocando professor aqui. Então vamos nessa, meus queridos. Gostaram da arte? Ó, foi feita com carinho para vocês. Então vamos nessa, meus queridos. Começando aqui, o que a gente tem no módulo 2, além do que o Léo já trouxe, né? Questão certeira na prova para vocês, questão de finanças comportamentais, certo? Inclusive, se tiver alguma dúvida pontual, alguma questão aí, eu tô aqui com vocês no chat aqui acompanhando também, tá bom? Então vamos nessa. Finanças comportamentais, galera, é certeiro que vem. Como que vem? Vem aplicado em case, tá bom? A prova, há uns 3, 4 exames, não tem trazido conceito. O que é ancoragem? Ah, ancoragem é ir lá e marcar quando o investidor está ancorado em algum número. Disponibilidade é o que é mais recente. Representatividade é uma lâmina de fundo e tomar e fazer isso. Não, tem vindo case aplicado. Então, olha só, o investidor foi lá e tomou uma posição baseado no que ele viu numa lâmina de fundo ser bom nos últimos 12 meses. Opa, lâmina de fundo, ele está representativo em alguma coisa. Representatividade. Então a questão tem trazido um case e perguntado qual o viés mais presente. Uma coisa que vocês têm que cuidar, galera, é o seguinte. Viés mais presente. Mais presente, o que mais aparece ali, tá bom? Então, mas eu tô vendo um pouquinho de ancoragem aqui também, porque olha só, não, meus queridos, marca o que estiver mais gritante, o que estiver mais presente. Disponibilidade, uma notícia recente, ali alguém falou para ele alguma coisa, alguém no grupo ali comentou alguma coisa, no Jornal Nacional de ontem apareceu tal coisa, disponibilidade. Representatividade, uma lâmina de fundo é representatividade, algo lá no meu passado é representatividade. Eu nasci em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então é representativo para mim que a Gerdau cresceu muito nos anos 90 enquanto eu era criança. Beleza, dito isso, a Gerdau é representativa para mim, então eu teria um viés de achar a Gerdau melhor que a CSN, por exemplo. Então, sempre presta atenção no que está mais gritante naquela questão, certo? Os conceitos de finanças comportamentais, eles não são isolados, os vieses, eles têm uma zona cinza ali entre um e outro. Então, fica atento que tem que ver o que está mais presente. Ancoragem, ancorei num número. Meu último IPO rendeu 20%. Meu assessor me liga para investir em outro IPO. Quanto eu espero desse IPO? 20%. Por quê? Porque eu estou ancorado nesses 20%. Tá bom? Teoria da perspectiva caiu no último exame. Eu trouxe na minha semana CFP ali de quinta-feira, inclusive. Teoria da perspectiva é o quê? É quando o cara dá R$1 de ganho
e R$ 1 de perda. Só que aqui ele tem muito mais dor e aqui menos alegria. Isso é teoria da perspectiva, tá, galera? Teoria do prospecto. Ou seja, com o mesmo R$ 1 de ganho e o mesmo R$ 1 de perda, matematicamente falando, é a mesma unidade monetária, né? R$ 1 para cima ou R$ 1 para baixo, deveria ter a mesma reação comportamental, mas eu tenho menos alegria em R$ 1 e mais dor em perder R$ 1. Por quê? Porque a dor da perda é maior que a alegria do ganho. Então, para tomar uma decisão, não é levado somente risco em conta, é levado parte comportamental. Isso é a teoria da perspectiva. A dor dói perto de 2,5 vezes mais do que a alegria de ganhar R$ 1. Então fica atento a isso. Então os investidores eles são irracionais quando se fala de perda. O investidor toma mais risco quando está perdendo, é aquele all-in, é aquela aposta final lá na roleta. E quando ele está ganhando, ele se torna medroso, ele tem medo que este ganho fique para o mercado. É a famosa versão à perda, tá bom? Então, aqui, ó, galera, esse é o grande ponto do módulo da parte de finanças comportamentais. Como que tais fatores interferem nas decisões de investimento. Vamos dar uma revisadinha rápida, desconto hiperbólico, mais vale um passando na mão do que 2 voando, então eu supervalorizo o presente e subvalorizo o futuro. Eu não consigo pensar, daqui a 30 anos eu vou ser mais rico. Não, eu quero viver agora. Então o cara deixa de investir num PGBL para daqui a 30 anos e coloca uma piscina na casa dele. Desconto hiperbólico na veia. Tá bom? Efeito manada. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa e eu não quero ficar de fora. Efeito manada. Fui junto com a manada. Excesso de confiança. Aquele cara que tem tanta confiança que ele não lê mais nada. Então, esse cara está cego de confiança, portanto ele toma uma decisão sozinho. Autoatribuição. Quando ganha, fui eu quem falou. Quando perco, o meu assessor, o meu especialista que me recomendou. A culpa foi tua. Autoatribuição. O ganho é meu, a perda é tua. Tá bom? Então, alguns viés aí para lembrar essa história. Fechou, galera? Então, sempre aplicado. Nesse momento que eu for fazer prova de finanças comportamentais, muita atenção, lápis na mão, riscando ali, destacando os principais conceitos para que vocês façam uma prova muito atenta. Indo em frente, galera, a contraposição aí das finanças comportamentais são as finanças modernas, né? Que aí vem o time do Markowitz, do William Sharp, do Titio Gordon, vem toda essa galera. E aí, a prova tem trazido questões teóricas de teoria das carteiras. Então, por exemplo, o que é a fronteira eficiente Markowitz, galera? É o local, é a fronteira, é a região onde os melhores índices de risco e retorno, lembra lá, falou em Markowitz, falou em Sharp, falou nessa galera, é risco por retorno. Então, a fronteira eficiente é onde estão os melhores indicadores de risco-retorno. Não basta o fundo performar, ele tem que performar entregando o menor risco possível. Daí ele vai ter um alto índice de risco-retorno, que é também conhecido como índice Sharp. Ok? Índice Sharp nada mais é que uma mensuração de risco e retorno. Então a fronteira eficiente é onde o investidor vai encontrar as melhores opções de índice Sharp. Na fronteira, todas as opções deveriam ser eficientes. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Todas as opções deveriam ser eficientes. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, todos têm o mesmo Sharp. E aí a escolha pela carteira A, ou B, ou C, deveria ser pelo perfil de risco. Se eu sou mais propenso a risco, eu vou lá na C. Se eu sou mais avesso a risco, eu vou lá na A, ok? Mas todos são eficientes. E aí, os ineficientes, vou fazer aqui em laranja, esses aqui são ativos ineficientes. Por quê? Porque eles estão abaixo em risco e retorno. Esses aqui são ineficientes e não deveriam ser escolhidos. Beleza, meus queridos? Então lembra disso, todos os ativos na fronteira são eficientes para ganhar mais que a fronteira
eu preciso me alavancar, que é lá na fronteira de Markowitz a carteira Z, carteira alavancada lá em cima. Beleza? Fechou? Então, falando em diversificação, lembrem-se, Markowitz e Sharpe falam de desvio padrão. A fórmula do índice Sharpe está lá no teu exame, está lá na tua lista de fórmulas. Então, se por acaso esquecer, bate o olho lá que tu vai lembrar. Eles usam, portanto, desvio padrão. Desvio padrão é o risco total, ok? Risco total do portfólio. O que isso significa risco total, galera? Que ele é o risco o sistemático e o não sistemático, ou o não diversificável e o diversificável. Portanto, o risco total do portfólio é o desvio padrão, ok? Fechou? Aí, evoluindo, a gente chega no modelo de beta. Beta é somente o quê? Deixa eu voltar aqui. Beta é somente o quê? Beta é o risco sistemático. Ou seja, o que excede o beta é o risco não sistemático, o risco específico. Ou, eventualmente, a prova gosta de uns termos um pouco diferentes, pode ser chamado também de risco idiosincrático. Idiosincrático, que é o risco específico do ativo. Qual é o risco idiosincrático de Petrobras? O preço do petróleo. Qual é o risco idiosincrático de Latam Linhas Aéreas? O preço do combustível de aviação. Beleza? Então, o sistemático é o risco total do mercado e o risco específico é o risco diversificável. E aí, evoluindo, né, galera? O que acontece? Dado que eu posso diversificar comprando várias ações, aí o modelo de Markowitz ele se mostra assim, cara, tá, peraí, mas se eu diversificar, comprar várias ações, eu consigo diversificar e fugir do risco específico, do risco idiosincrático. Consegue. E aí vem o modelo de CAPM. CAPM usa beta, tá, galera? Por quê? Porque ele usa o risco sistemático. O sistemático ele não é possível ser diversificado. E aí o modelo CAPM também tem na tua prova a fórmula do CAPM, estará com vocês lá amanhã na lista de fórmulas. Então, putz, cara, CAPM usa beta ou desvio padrão? Vai lá no formulário que vai estar a resposta. CAPM vai estar usando beta, ok? Beta. É o índice de risco do CAPM. E aí o CAPM diz o quê? Qual é o retorno exigido para aquele nível de risco sistemático, que é o beta. Então, um papel de 0,8 de beta menos que 1, portanto ele é mais defensivo. Ele vai ter um retorno exigido menor do que o índice Bovespa, ou do que o índice de renda variável, do índice de mercado que a prova trouxer. Quando o beta é maior do que 1, beta 1.2, beta 1.4, eu tenho uma exposição a risco sistemático maior. Portanto, se o Ibovespa paga 16, uma ação de beta 1.4, 1.6 deveria pagar 17, 18, 19. Como é que eu descubro isso? Calculando o CAPM. Beleza? Lá no retorno exigido. E aí, de cálculo, CAPM, APT só pode vir CAPM. APT não vem cálculo, ó. APT não vem cálculo. Como é que vem APT então, galera? APT é o seguinte, Arbitrage Pricing Theory, tá bom? O que significa Arbitrage Pricing? É um preço de arbitragem. Então, eu pego o modelo CAPM, presta bem atenção aqui em mim, eu pego o modelo CAPM e eu adiciono um fator de risco específico que eu queira trabalhar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma precificação de Petrobras, olha, o preço do petróleo é importante para analisar o preço de Petrobras, o preço do dólar é importante, aí eu arbitro 2 ou 3 variáveis de risco específico para aquele modelo de cálculo de Petrobras. Então, vai ser o modelo de CAPM com a sua fórmula conhecida, mais os riscos arbitrados, os riscos específicos. Pede para calcular isso? Nunca. Jamais veio, desde o primórdio do CFP, jamais veio cálculo de APT. Então, tem que entender. O APT usa beta? Sim, porque ele nasce do CAPM. O APT usa desvio padrão? Não, nenhum dos dois usa. Quem usa desvio padrão é Markowitz. Markowitz usa desvio. Não confunda. Markowitz usa desvio, Sharpe usa desvio, CAPM e APT usam beta como fator de risco.
Então o que tem em comum entre os dois? Beta. O que tem em comum entre os dois? Taxa livre de risco, retorno de mercado. Isso tudo é comum entre os dois. Deixa eu até crescer um pouquinho, estou muito pequenininho. Isso tudo é comum entre os dois. Já o APT é um fator adicional. Beleza, meus queridos? O Leandro perguntou, conseguimos eliminar 100% do risco não sistemático com a diversificação? Sim, Leandro, consegue. Com o nível de diversificação, tu consegue eliminar o risco não sistemático, ok? Mas não consegue eliminar o risco sistemático, tá bom? Tu consegue ter tamanha diversificação que tu elimina o risco não sistemático ou o risco diversificável, beleza? Então vamos em frente. Quando se fala de Gordon, galera, Gordon tem uma fórmula que vai estar no teu exame, preço em 0, dividendo em 1. Presta bem atenção nesse tempo, tá, galera? Se o dividendo estiver no 0, tu tem que jogar um G, um crescimento para frente. Se o dividendo estiver em 1, tu vai usar o próprio dividendo. Se tu achar o preço em 1 ou o preço em 2, tem que trazer a valor presente este título. Então fica bem atento. Na minha opinião, assim, as questões de Gordon, elas não têm vindo difíceis. Mas tem que ter muita clareza de onde tu estás no tempo. Preço em 0 significa o preço presente. Dividendo em 1 significa o dividendo que vai entrar ano que vem. Então, essa é a pegada, é entender no tempo onde que tu estás. Possivelmente a questão vai te dar o G, mas se não der, vai ser o crescimento de um ano para o outro de dividendo, G de growth, de crescimento. E o R, se a questão não te der, tu vai usar como? Vai usar o CAPM para calcular. CAPM, que vai ser o modelo de retorno exigido, portanto, para achar o R do Gordon. Depois, galera, indo para múltiplo das ações, a questão te traz lá os múltiplos mais importantes, preço, valor patrimonial, preço, lucro. O que pode vir de pegadinha aí, tá? Se por acaso eu trouxer market cap, presta atenção nesse termo, market cap. Market cap é toda a capitalização de mercado. Então, a empresa tem market cap de 3 bilhões. Beleza, eu pego e divido pelo número de ações, e vou chegar no preço por ação, tá bom? Market cap é todo o mercado, 3 bilhões, divido pelo número de ações, eu chego no preço por ação que a empresa tem. Assim como se der o lucro total. A empresa lucrou 800 milhões de reais. Divide pelo número de ações para chegar no lucro por ação. Só equilibra esses pontos, não vem questão difícil aí. Análise técnica e fundamentalista, lembra? Fundamentalista é justamente falar sobre múltiplos. Preço-lucro, preço-valor patrimonial, tudo que é, do ponto de vista teórico ali, tá? Que eu consigo calcular no balanço da companhia. Análise técnica é movimento de mercado. Então esquece balanço, o analista técnico ele olha movimento, médias móveis, ele olha índice de força relativo, o IFR, olha o índice estocástico, olha bandas de Bollinger, esses nomes mais técnicos, mais malucos, assim, que não são do balanço da companhia, aí análise técnica é quem está analisando. Análise técnica, então, pega o preço de mercado ali, o movimento do papel, enquanto que a análise fundamentalista olha os fundamentos, certo? Olha o tamanho da empresa. Evoluindo aqui, galera, quando a gente fala de Yield to Maturity, YTM, ou Current Yield, prestem bem atenção. Yield to Maturity é to maturity, ou seja, até o vencimento. Enquanto que o Current Yield, current é de corrente, é ganho naquele ano, ok? O que significa isso, meus queridos? O YTM, ele é mais longo, enquanto que o Current Yield é curto, é somente esse ano. Então vamos lá. Papel está com ágio. Ágio significa que ele está mais caro. Se ele está mais caro, significa que as taxas estão mais baixas, certo? Então, papel com ágio, galera, ele vai ter um YTM menor de todos, um Current Yield intermediário e o Coupon Rate maior de todos. O título está com ágio, ele está caro. Se ele está caro, as taxas estão baixas. E sempre o YTM vai estar na ponta. Por quê? Porque ele tem maior duration, ele sofre mais com o mercado.
Então, do ponto de vista de deságio, a gente tem o contrário. O YTM vai ser maior do current yield, maior do coupon rate. Por quê? Porque a duration do YTM é grande, ele é longo, ele é até o vencimento. Enquanto que o current yield, ele é pontual, tá bom? Somente para o momento corrente. Isso aqui é questão de prova direto, tá, galera? Direto. Deságio, desconto, ágio e isso é bem importante. O YTM vai estar sempre na ponta. Ele é o que mais desvaloriza ou valoriza, porque tem duration maior. Aqui, galera, alocação tática e estratégica. Tática é aquela alocação de momento. Olha, por causa das tarifas do Trump, eu vou alocar em S&P 500 10%. Tá, mas qual é a tua estratégia? Minha estratégia é 5%. Então, a estratégia é o que vai nortear a minha decisão de investimento de longo prazo. Então, filhos, família, emprego, aposentadoria, coisas estratégicas fazem sentido na minha estratégia de investimento. A alocação tática é o seguinte, cara, a inflação tá alta agora, então eu vou comprar alguma coisa para me proteger disso. Então eu vou sair taticamente, tá? Então tática é durante, estratégia é a vida inteira. Lembra disso. Fatores que mudam a estratégia do cliente. Filho, casamento, divórcio, emprego, desemprego, aposentadoria, coisas que mudam de fato a vida, o planejamento financeiro do cliente. Inflação, preço de bolsa, tudo isso é tático. Beleza? Fica ligado nisso. Fechando aqui embaixo, galera. Rebalanceamento, buy and hold, é aquele cliente que comprou e manteve o papel durante toda a vida. Então ele ganha exatamente o que o papel valorizou, 10, 15, 20%. Quando a gente fala de constant mix, levei uma dessa na quinta-feira, inclusive lá na semana CFP, constant mix, o mix é constante, então por exemplo 80-20, é essa a combinação. Ah, e se o mercado subir ou cair, não importa, eu pego... Ao final do ano, rebalanceio. Eu compro o que caiu e vendo o que subiu. Essa é a métrica. Então, ele é contra a tendência. Quanto mais sobe, mais eu vendo. Quanto mais sobe, mais eu vendo. Então, constant mix, contra a tendência. CPPI, a favor de tendência. Ok? CPPI, a favor de tendência. Por quê? Porque quanto mais sobe, mais longe da minha reserva de emergência eu estou, portanto posso tomar mais risco. Então a bolsa está subindo um ano, depois outro, depois outro, depois outro, vários anos subindo. Com isso eu estou ganhando dinheiro consistentemente. Fechou? Evoluindo aqui, meus queridos. Tipo de risco, retorno e liquidez. Então aqui muito importante, ó, risco. Ter clareza, né? Risco diversificável e não diversificável, falei bastante ali antes. Quando se fala de retorno, galera, por favor, peguem a canetinha e marquem. Putz, retorno absoluto. O que que é? É um número, 14% ao ano, ponto. Retorno real, tirou a inflação. Retorno real líquido, tirou a inflação e o imposto. Retorno nominal líquido, é lá em cima o pré menos o imposto. Então, vocês sabem essas nomenclaturas, só que vocês esquecem de ler com atenção. Então, muita atenção, tá? Entenda o que a questão quer de vocês. Retorno real ou retorno nominal? Retorno líquido, retorno bruto. Tudo isso é bem importante vocês matarem lá a questão, tá? Depois, galera, suitability, questão certeira para vocês. Olha só, vai dizer algo nessa linha. O cidadão precisa de 12% ao ano, ou precisa de 120 mil reais por ano, sendo que tem 1 milhão, 12%. E aí ele pergunta, qual a alocação para esse cliente? Aí você vai ver que 2 ou 3 respostas atendem esse objetivo. Tá, e aí qual a correta? Vai ser a de menor risco. Menor risco dentro do atendimento do cliente, tá bom? Então tu vai atender o percentual que ele precisa, os 120 mil reais por ano, com o menor risco possível. Se tiver que expor ele a mais risco para ganhar 140, 160, 180, não é a resposta correta. Então vai ser o que atende ao objetivo do cliente com o menor risco possível. Essa é a resposta para atender o percentual de renda fixa e renda variável em uma alocação. Sempre atendendo o perfil, ok? API mandatório para toda e qualquer alocação de cliente. Para fechar, meus queridos, aqui o finalzinho de módulo 2, deixa eu me trocar de lugar aqui, beleza? O que a gente tem aqui então? Tá aqui, deixa eu ficar menorzinho. Aqui, beleza. O que a gente tem então, galera? Value at Risk, ou VAR, não é do futebol. O que significa VAR, galera?
é o valor em risco, value at risk. Ou seja, quanto em dinheiro ou em percentual eu posso perder em um dia ruim. Então, o VAR do fundo é 3%. Beleza, significa que em um dia ruim eu perco 3%. Tá, com qual percentual de confiança? Com 95% de confiança. Ok. E nos outros 5% que está fora do intervalo de confiança, o que acontece? Aí os próximos 5% tu pode perder mais do que 3%. Pegou? Por quê? Porque está fora do meu intervalo de confiança. Então, tu vai perder 3% nos 95% de confiança e os 5% fora do intervalo de confiança pode perder mais do que 3%. Eu quero mais confiança, eu quero 99% de confiança. Tá bom, de 3 vai subir para 4,5, para 5. Então, o VAR ele é proporcional ao risco. Quanto maior o intervalo de confiança, maior vai ser o VAR. Quanto maior o tempo, maior vai ser o VAR. Quanto maior a volatilidade, maior vai ser o VAR. Beleza? Então a prova pode trazer essas correlações assim de proporcionalidade para te matar a parada. Duration e duration modificada, as questões têm vindo teórica, tá? O que é duration, galera? É o tempo, prazo médio ponderado da carteira em anos, ok? Ou em dias, certo? Então ela denota o quê? Prazo final menos os cupons vai dar duration. Então título, quanto maior cupom, menor duration. Quanto maior a taxa, menor duration. Quanto maior o prazo, maior a duration. Ok? Então entende essas correlações, anota aí no teu cantinho. Mais cupom, menor duration. Mais taxa, menor duration. Mais prazo, maior duration. Beleza, meus queridos? Então entenda bem esse ponto aí. E a duration modificada é quando eu pego a duration e divido por 1 mais YTM. Essa fórmula da duration modificada está lá no teu formulário, ok? E com ela tu acha o quê? O movimento do título a cada 100 pontos de variação na curva de juros. Então, uma duration modificada de 3%. A curva abriu 100 pontos, o título cai 3. A curva fechou 100 pontos, o título sobe 3, tá bom? Lembra que renda fixa é inversa, né? Aí, por fim aqui, Sharpe e Traynor estão na tua prova lá no formulário. Vem questão certeira, galera, para vocês calcularem o Sharpe ou o Traynor de 3, 4 fundos e colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. Aí o que o cara erra? Putz, era decrescente, eu marquei crescente. Pelo amor de Deus, né, galera? Lápis na mão e atenção, o que a questão tá te pedindo, tá bom? Então, Sharpe vai usar desvio padrão, Traynor vai usar beta, tá bom? Mas tu vai pegar essa questão, tu vai entender o que ela quer de ti e só depois tu vai sair calculando se é Sharpe ou se é Traynor. Aí tu vai prestar bem atenção, ordem crescente, ou seja, do menor para o maior índice Sharpe. Quanto melhor for o índice Sharpe e o índice Traynor, melhor o fundo, porque ele tem melhor relação risco-retorno, ok? Quanto maior o índice Sharpe e o índice Traynor, melhor o fundo. Por último, chegamos aqui nos finalmente do módulo 2, IMAB, IRFM, índice de renda variável. Aqui, galera, no nosso resumão lá tem todos eles, eu recomendo bastante. No final o Lucas vai trazer o QR Code do resumão ali. O nosso estagiário pode mandar aqui no chat também, tá? Mas olha só, os índices, galera, vocês precisam ter todos eles afiados e prestar bem atenção. IMAB, todo IMAB. IMAB 5, até 5 anos. IMAB 5 mais de 5 anos. Então, esses detalhezinhos a prova pode pedir, por quê? O investidor pediu para investir no fundo tal. E aí, ele quer pegar a parte longa da curva de juros real. O que tu faz? IMAB 5+. Que é a parte curta, se proteger só da inflação. IMAB 5-. Duration. Quanto maior a duration, maior o risco, maior a volatilidade que tem ali dentro. Beleza, meus queridos? Fechamos então o módulo 2.